número 154. Quando um torcedor berra num estádio, seu coração despende grande energia. É como se ele estivesse empurrando um Fusca numa distância de 50 metros. O coração é uma bomba. Normalmente funciona 80 vezes por minuto. Sob tensão, 160 vezes por minuto. Durante os 90 minutos de um clássico do futebol, 100 mil corações bombeiam 700 milhões de litros de sangue. Aos 70 anos de idade, o coração de um homem normal bateu 3 bilhões de vezes. E a energia que consumiu poderia servir para puxar um trem com 10 vagões lotados a uma altitude de 5 mil metros. Esses dados parecem demasiado frios em relação a um órgão que, desde os tempos mitológicos, tem sido julgado o misterioso centro da vida. Mas a crescente mortalidade das doenças cardíacas, principalmente nos países desenvolvidos, obrigou os especialistas a desvendarem os mistérios do coração. Nos últimos anos, houve uma verdadeira revolução nos métodos de diagnóstico e tratamento. Abandonados por ora os transplantes, outras técnicas foram aperfeiçoadas. Hoje, no Brasil, sobretudo em São Paulo, já há centros altamente especializados no tratamento dos cardíacos. O Globo Repórter de hoje mostra como a sofisticação de equipamentos e a precisão dos nossos cirurgiões dá novas esperanças de vida normal aos que sofrem ou temem vir a sofrer de doenças cardíacas. Há pouco mais de 30 anos, os médicos aprendiam que o coração era o único órgão do corpo humano que não poderia ser violado pelo bisturi do cirurgião. Entre os povos primitivos, o coração é a alma, o mistério da vida. Os índios comem o coração dos mais corajosos e sábios para se tornarem também sábios e corajosos. Mas é sobretudo como representação do amor que o coração aparece, do amor a Deus e do amor profano. É no coração que penetra a flecha do Cupido, o Deus do amor. Entre as crianças, o coração aparece nos primeiros desenhos, pois a ligação é direta. Amor é coração, o centro da vida. Sedentários, fumantes inveterados, comilões, ansiosos e hipertensos. Atenção para a descrição da morte. A dor do infarto é assim. Começa no meio do peito, na boca do estômago, debaixo do fim do osso externo. Sobe em direção ao pescoço e se espalha pelo peito, queimando. Atravessa para as costas
e atinge o braço esquerdo. A pressão no peito aumenta e queima mais. Estas crises iniciais duram, em média, 2 minutos. A crise do infarto dura 25 minutos. É absurdamente maior e provoca suor e vômitos. Fica tranquilo, o senhor vai receber uma medicação na veia agora, vai fazer passar sua dor. Não se preocupe, está tudo bem. Fique calmo, está tudo em ordem. O grande risco do infarto é a parada cardíaca, a fibrilação. O sangue não circula mais e em 3 minutos o cérebro começa a morrer. Dá, prepara o choque, prepara a adrenalina, rápido. Amor? Rápido, dá adrenalina. O sangue circula dentro do coração através de uma rede exclusiva, as coronárias. Quando uma delas entope pela ação dos fatores de risco, o estresse, o fumo, o excesso de gordura, a falta de exercício físico, acontece o infarto. Está sentindo melhor? Uma injeção já vai melhorar essa dor. Agora eu vou colocar um comprimido embaixo da sua língua e você deixa dissolver, não pode engolir. Os países onde se registraram os maiores índices de mortalidade em consequência do infarto foram, em primeiro lugar, a Suécia, 420 por 100 mil habitantes. Depois, Estados Unidos, 378. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o índice de mortes já se aproxima dos recordes mundiais. 132 por 100 mil habitantes. No próximo segmento, os métodos de diagnóstico cardíaco, o eletrocardiograma de 24 horas, o teste ergométrico, a injeção de radioisótopos, a cinecoronariografia. Estresse. O estado de competição permanente. Em casa, na rua, no trabalho. E até mesmo se divertindo. A tensão permanente provoca o infarto. O piloto deste Boeing, ao puxar os controles para decolar, atinge seu ponto crítico de tensão. Veja, o estresse. Percebam o aumento da frequência cardíaca dele, representado pela modificação do ruído. Ouçam. Na Guerra da Coreia, foi verificado que soldados jovens, altamente selecionados, porque se não fossem sadios, não iriam para a guerra. A guerra tem essa triste peculiaridade de selecionar os sadios para matá-los. Tem soldados jovens que na Guerra da Coreia morreram por acidentes. A necrópsia revelou uma aterosclerose acentuada, indivíduos de 19, 20, de menos de 20 anos ou de pouco mais de 20 anos. Haveria nesses indivíduos uma incidência um pouco maior por causa da tensão? É possível.
Existem algumas maneiras de prever se um coração favorece o infarto. O mais antigo, sem contar o exame clínico direto, é o eletrocardiograma, que registra os batimentos cardíacos. Ele agora está mais sofisticado. O Holter é um eletrocardiograma feito durante 24 horas. O paciente carrega numa maletinha um gravador que registra eletronicamente, segundo a segundo, todas as emoções vividas pelo seu coração. Há um Holter ligado ao coração de um destes comilões. O resultado mostra que a gula perturba o coração. Acabou de chegar o diário do paciente, preenchido com as atividades, sintomas, a fita, a mesma é colocada no analisador e observem o aumento da frequência cardíaca representado pela modificação do ruído. Ela atinge até 150 batimentos por minuto. Corresponde a um indivíduo correndo numa velocidade de 10 km por hora. Aqui também foi colocado um aparelho e um coração está sentindo esta bola bater na trave. Veja. É um corintiano no jogo decisivo contra a Ponte Preta. Fazendo força, seu coração muda e mostra do que é capaz. É o exame ergométrico. A última conquista na área do diagnóstico cardíaco é o exame por radioisótopos. O paciente recebe uma injeção contendo uma pequena quantidade de substância altamente radioativa. Ao atingir o coração, onde existe um infarto, o rádium se deposita, aparecendo na tela cintilante a área infartada, destruída. Acompanhe o ponto branco. Aí está o infarto. Você vai sentir um frio aqui no braço, tá? Eu vou te explicando tudo que você vai sentindo durante o exame todo, tá? Você vai sentir 3 coisas durante o exame. O primeiro deles é uma picada de injeção no braço, certo? Depois este é o exame final, a cinecoronariografia. O calor no corpo todo, aí terminou o exame, certo? Você vai sentir uma picadinha de injeção aqui, tá? Que é o anestésico. Você vai sentir um pouquinho. Doer, você avisa que dói, hein? Não, ainda não. Sente? Um pouquinho. Ademar, você não está se queixando, viu? Pode se queixar. Na palma da mão. Sei. Mas deixa você fala. Sente. Sente. Esse catéter é que vai para o pulmão em cavidades direitas. Vamos ver de outro. Respira fundo. Respira fundo. Ó, esse catéter já está em artéria pulmonar. Agora nós colocamos um outro catéter que vai até o ventrículo esquerdo. Esse você vai sentir um calor na mão, viu? Um calor na mão que passa alguns segundos. Vai passar alguns segundos de calorzinho. Ademar, agora você presta atenção, que é a parte mais importante do exame, tá? Respira fundo, segure o ar, segure o ar. Tosse, 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 forte.
O médico injeta um líquido contrastante na coronária, preparando o coração para ser filmado e fotografado. Repare no alto do quadro. O líquido fluía facilmente até que encontrou uma obstrução. É esta obstrução que pode matar. É só depois da cinecoronariografia que os médicos decidem se operam, quando operam e, principalmente, como operam. Todas estas questões são respondidas numa reunião. É aqui que eles planejam as operações que vão acontecer. Uma das equipes mais antigas do Brasil, a do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo, já realizou 20.000 cirurgias do coração. No próximo segmento, uma criança de menos de 5 quilos submetida a uma cirurgia cardíaca. A descarga elétrica que ressuscita o coração. As válvulas de Duramater criadas no Brasil e exportadas. As máquinas de circulação extracorpórea.